exigente, o amor exigente. Olá, como vai você? Cada vez melhor? E que dia é hoje? O primeiro dia da sua nova vida? Que bom! Queremos que para nós do amor exigente, todos os dias ofereçam novas possibilidades para um recomeço. Nos grupos somos incentivados a viver com força, fé, alegria, levar estas mensagens para o nosso cotidiano e fazermos de cada dia o primeiro dia de uma nova vida funciona, dá certo. Experimente essa prática e veja como este seu compromisso se transforma em infinita fonte de crescimento e evolução rumo à qualidade de vida. Quem conhece o amor exigente logo começa a viver assim, não é mesmo? E você que não conhece? Ouça o que nossa jornalista Romina Serchiaro nos fala sobre o programa. Olá, Romina. Olá, Dona Mara. Olá, você que nos assiste. O Amor Exigente é um programa de proteção social que há 27 anos vem ajudando familiares de dependentes químicos a encontrarem formas de lidar com a doença e de obterem qualidade de vida. Por meio dos 12 princípios básicos, dos 12 princípios éticos, da espiritualidade e dos grupos de ajuda, o AE também auxilia dependentes em recuperação e faz prevenção com pais, jovens e crianças. E por falar em espiritualidade, esse mês nós teremos o prazer em receber 3 importantes líderes religiosos para abordarmos o tema tão importante para o nosso desenvolvimento em amor exigente. Nós teremos aqui o pastor Eduardo Silva, que atualmente congrega na Igreja Metodista, o padre José Roberto Abreu Matos, que é pároco da paróquia Santa Joana d'Arc, e o líder espírita Emanuel Cristiano, que é presidente da União das Sociedades Espíritas de Campinas. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Vamos começar então falando sobre espiritualidade. Padre, o que é espiritualidade para os católicos? A espiritualidade dos católicos nasce da proposta do Evangelho de Jesus Cristo, né? Seguir Jesus Cristo equivale a colocar em prática o mandamento do amor. O amor é exigente, e este mesmo amor está presente na espiritualidade católica, que é a espiritualidade cristã. Então, colocar-se a serviço da caridade, do amor ao próximo, é a proposta do Evangelho. E é claro, também essa proposta vem como uma grande mensagem de Jesus Cristo para nos falar que Deus é muito bom, Deus nos ama e Ele aposta em nós e nos quer felizes. Sabe, Padre Zé Roberto, no amor exigente, justamente o 12º mês do ano é o 12º princípio do amor exigente, que fala sobre o amor entre pais, entre irmãos, entre filhos, enfim, o amor de um modo geral. E quando nós criamos esses novos princípios para falar do amor, a gente colocou justamente em dezembro trabalhar o amor, por conta do amor cristão. Foi inspiração mesmo, viu, Padre Zé Roberto? É uma inspiração divina, eu diria para a senhora. É inspiração verdade. divina porque nós celebramos a maior festa do amor de Deus, que é a manifestação de Deus entre os homens na pessoa de Jesus Cristo. Foi muito bom que coincidisse assim, Exatamente. não é? E para os evangélicos, pastor Eduardo, o que é espiritualidade? Eu acho que está muito próximo daquilo que o Padre Beto falou agora e que tem a ver com a relação com o homem, a relação do homem com Deus. Nós entendemos que nós também temos um espírito, não é? E é exatamente esse espírito que se comunica com Deus, que tem essa comunhão com Deus. Embora sejamos corpo, estejamos nessa carne e até celebramos a ressurreição do corpo, né? Não é uma coisa de dividirmos, ao contrário, é uma coisa que está ligada intimamente, né? Exatamente na nossa espiritualidade que nós conseguimos esta relação com Deus e conseguimos experimentar também esse amor de Deus, né? Que, aliás, uma das definições de Deus é de que Deus é amor, né? Então, a forma de experimentarmos esse amor é através
da nossa espiritualidade, o que acaba se refletindo também na nossa vida emocional, no nosso corpo, na nossa saúde, na nossa vida familiar, em tantas outras áreas. Mas entendemos que é através do nosso espírito que nós entramos em contato com o Espírito de Deus, né, com a nossa comunhão com Deus, e a partir disso nós temos o nosso crescimento e a nossa vida espiritual. É mais ou menos a mesma coisa, somos todos cristãos, não é? O Deus é amor, o amor de Deus por nós é o Deus que veio nos encontrar e é um Deus que nos ensina a dar a vida por amor, não é? Foi o exemplo de Jesus, né? Ele deu a vida por amor. Deus o deu a nós por amor. Então, tudo o que nos movimenta, o que nos move, de fato, é esse amor que é um amor que emana de Deus. E nós estamos aqui no mês de dezembro, mês de festa, celebrando o amor. Isso é muito bom. E aí, o importante para nós é ter a presença dos 3 líderes para representar a espiritualidade que nós temos em Amor Exigente, que é ecumênica, né? Então, vamos agora saber do senhor Emanuel, o que é espiritualidade na versão do Espiritismo. A doutrina espírita é essencialmente cristã. E é importante lembrar que, para nós, espiritualidade representa a maneira como nos relacionamos com Deus e o sagrado. Jesus nos ensinou, através do evangelista João, que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, para nós, o cultivo da fé, das coisas espirituais, daquilo tudo que é sagrado, tem de ser verdadeiro, nobre, correto, digno e algo que deve ser estimulado, renovado, exercitado com muita prudência, com muito respeito ao outro, retirando a ideia de que a verdade é algo absoluto, de que a verdade pertence apenas a este ou aquele. A verdade é como o sol, irradia por toda parte. E os espíritas procuramos cultivar a espiritualidade, colocando em prática aquilo que é a expressão do amor ao próximo, a caridade. Porque como é que é possível amar a Deus que não vemos e não amar aquele que vemos? Ora, nós enxergamos Deus por meio das suas obras e naturalmente entendemos que é possível encontrá-lo juntamente àquele que sofre, juntamente àquele que está alegre, e através da união das necessidades de todos nós e do esforço por vencermos as dificuldades, nós encontramos Deus nesta prática fraterna, sincera, na medida que também contribuímos na transformação de um mundo melhor. Então, espiritualidade é algo essencial. Nós observamos, por exemplo, como as mais diversas carreiras na vida profissional, como as pessoas levam com seriedade. E parece que espiritualidade e religião é um artigo, um acessório apenas. Não, deve ser tão sério, deve ser cultivado com tanta disciplina, com tanta exigência, como nós cultivamos as outras habilidades intelectuais que possuímos. Dessa maneira, para nós, a espiritualidade é o cultivo das verdades cristãs e o esforço na transformação de um mundo melhor. É o que no Amor Exigente nós estamos fazendo também. Sabe, não é uma religião Amor Exigente, mas chegando aos grupos de Amor Exigente é quase que uma necessidade natural a pessoa ir buscar uma comunhão com Deus. E aí nós temos condições de realizar plenamente a nossa espiritualidade. E isso tem dado muito certo, não é, Romina? Com certeza. Pastor, o que o senhor, como que o senhor vê essa espiritualidade que permeia os grupos de Amor Exigente? Olha, nós tenho conversado há muito tempo com o Miguel Tortorelli, que é um grande irmão, um grande amigo, que nos apresentou o Amor Exigente, isso pelos idos do ano 2000, ou seja, 11 anos atrás, e isso veio ao encontro daquilo que nós também fazíamos no tratamento de dependentes químicos, né? É uma vocação, acho que inerente aos nossos movimentos, né? De resgatar o ser humano, de trazer essa libertação. E nós percebemos a importância do movimento do Amor Exigente pela forma como ele está distribuído, né? Pela forma como ele supre uma lacuna enorme que a sociedade
pelo menos na sua forma institucional, enquanto o governo não tem condição de fazer, né? E as pessoas que compõem o amor exigente, primeiro, o fazem por amor, né? Também dotados de uma vocação, né? Ninguém ali está para se autopromover, para visar lucro, absolutamente. São os melhores princípios, os melhores valores. Então, nós temos como um dos movimentos grandes em importância no nosso país para combatermos frontalmente esse mal tão grande que é o uso de drogas, que está crescendo de forma assintosa. Pois podemos falar um pouco sobre isso, inclusive no meio rural. E se nós não tivermos grupos, que é exemplo do amor exigente, também atuam de forma a trazer esse amparo não só para o dependente, mas para a família, nós ficamos desprovidos dessa ferramenta importantíssima para a proteção da nossa sociedade, dos nossos jovens, enfim, todo aquele que de alguma forma é dependente. Então, nós, enquanto pessoas que estão nas suas igrejas, nos seus movimentos religiosos, entendemos o amor exigente como uma grande parceria, como um grande mecanismo que se junta ao nosso esforço de transformação social, de um mundo melhor, de pessoas transformadas para que possamos viver de forma diferente essa nossa vida e deixarmos um mundo diferente também para os nossos filhos. E a questão importante aí é que a espiritualidade, para nós em Amor Exigente, como a ecumênica, nós temos pessoas de várias religiões e pessoas que também não têm especificamente uma religião, mas ali todos eles têm a consciência de que existe um poder superior que vai de alguma maneira ajudá-los nessa jornada. Então é isso que eles encontram no grupo, não é, dona Mara? Além de eles estarem ali realmente conscientes da importância de segurarem na mão de alguém que seja maior que eles têm também essa ação que o senhor acabou de dizer, pastor, que faz com que nós, com custo zero, quer dizer, sem cobrar nunca nada de ninguém, fazer com que as famílias se juntem e elas próprias se ajudem. Eu acho que verdadeiramente amor exigente é uma forma muito linda de espiritualidade. E eu gostaria muito de chamar vocês para que a gente juntos estivéssemos sempre nos grupos de amor exigente, nos ajudando e ajudando a quem precisa. Padre José Roberto, o senhor acha possível um grupo de apoio que tem o objetivo de conquistar a qualidade de vida, trabalhar sem estímulo à espiritualidade? Eu creio que não, porque existem alguns elementos que fazem parte da vida do ser humano e que não podem ser deixados de lado. Por exemplo, eu sempre costumo dizer para os meus amigos, um abraço, um sorriso, um aperto de mão, um momento de atenção, não onera em nada nenhum de nós. Nem tantas vezes as pessoas, por conta do capitalismo que vive e a correria do dia a dia, acabam privando os outros desta possibilidade. Então, é muito humano quando a gente tem a possibilidade de estar com o outro sem segundas intenções e sem interesses financeiros. E aonde que entra a espiritualidade aí? A espiritualidade entra aqui. Só é capaz de fazer isto quem tem um princípio de espiritualidade. Quem tem um princípio, eu diria até que cristão, no sentido que já estamos falamos de cristianismo, no sentido cristão de que ser para o outro, uma palavra que eu utilizo muito é a questão da alteridade. Ser para o outro é algo que parece que aos poucos está fazendo parte da vida do ser humano, mas ainda é um pouco distante. Por quê? Porque o capitalismo não aceita isto e a espiritualidade cristã, ela vai aos poucos entrando na vida das famílias, porque faz parte, está na raiz antropológica do homem. O homem, eu me recordo sempre de Santo Agostinho, ele diz assim que o homem, nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus. E o homem foi feliz plenamente em Deus. Então, enquanto ele aqui está, ele tem momentos de felicidade e ele tem momentos que ele coloca em prática aquilo que é essência de Deus, que é a caridade, que é o amor. Então, isto só é possível com a prática de uma sese na espiritualidade. Sem espiritualidade, a gente não consegue fazer nada. Por quê? O ser e o ter estão bastante distantes.
nós vivemos num mundo que o ter parece ser em primeiro lugar. E, no entanto, não. Ser deve ser. Porque ninguém pode ter nada se não é. Você é, em primeiro lugar. Engraçado que quando Deus se manifesta na Sagrada Escritura, a primeira coisa que Ele fala, eu sou. E nós somos semelhança de Deus. Então, se nós somos semelhança de Deus, nós temos que colocar em prática isso. Agora, isto só pode despertar dentro de nós a partir de um princípio. E eu acredito muito que esse princípio seja cristão. Na verdade, nos grupos de amor exigente, no amor exigente de uma forma geral, os voluntários já são pessoas que trabalham com a questão de fazer pelo outro, né? Então, ela já faz parte mesmo, a espiritualidade. Alteridade, ser para o outro, que é um princípio bonito, mas muito difícil. Porque quando você diz assim, eu gostaria que você fosse feliz antes mesmo de eu ser, é algo que você tem que trabalhar dentro de si. Porque o cristianismo tem essa proposta. Antes de você ser feliz, o outro tem que ser feliz. Porque se o outro for feliz, você consegue chegar ao ápice da sua felicidade e da vivência cristã, que é a presença de Deus. Só aproveitando, padre, eu publiquei recentemente no meu blog, tá lá, quiserem procurar, blog do Pastor Edu, vocês acham fácil lá, um texto do Frei Beto exatamente falando sobre essa questão da alteridade e sobre como isso começa, inclusive, a ficar um pouco presente até nas instituições e nas relações de trabalho. O quanto isso hoje é importante exatamente para reverter essa questão do ter em relação ao ser. Né, de que as coisas mais importantes nessa vida não são as coisas, né, são as nossas, a nossa família, são os nossos semelhantes, né, o nosso próximo. Exatamente. E sabe, pastor, que coisa interessante. Nos grupos de amor exigente, o que é que nós temos notado? Que o momento em que as famílias param de olhar para elas próprias, para o probleminha, o problemão que ela está vivendo com ela própria, ali no meio dela. O momento em que ela para com isso e ela realmente ajuda o outro, ela se liberta e ela começa a se recuperar e a recuperar a pessoa a quem ela quer ajudar. Enquanto ela está fechada nela própria, o sofrimento é imenso. Então, vocês que nos acompanham, saiam de dentro de vocês. Comecem a olhar um pouquinho as necessidades do outro. E você não imagina o quanto isso pode ajudar você. É realmente por aí. Quer dizer, o momento em que me ocupo do outro, que quero ajudá-lo, de fato eu sou ajudada. Exatamente. Eu me lembro de São Francisco. São Francisco diz que é amando que você é amado. É dando a vida que você recebe a vida. Então, esse é um princípio da espiritualidade cristã. Agora, senhor Emanuel, quais são as formas, na sua visão, de praticar a espiritualidade num grupo de apoio? É admirável que, na sociedade moderna, com tantos conflitos, com tantos problemas, observando os nossos jovens, por vezes se perdendo nesse ou naquele tipo de drogas, encontremos instituições assim como o Amor Exigente e outras. A semelhança de alguém que ande no deserto de si mesmo, perdido na selva das suas próprias angústias, instituições assim e pessoas voluntárias dessa natureza representam um copo d'água, representam a salvação no momento de extremo perigo. A espiritualidade, portanto, representada por aqueles que entenderam o Evangelho de Jesus ou o entendimento de algo superior e sagrado, vem iluminar, aquecer, instruir e mostrar um novo caminho. Quando observamos uma família reestruturada a partir de instrumentos espirituais, a partir de uma fé praticada dentro de um momento de sofrimento e de angústia, a família se fortalece, a pessoa se transforma e a espiritualidade se torna viva, não apenas como um mero instrumento de salvação, mas como a candeia que ilumina o portador e aqueles que dele se aproximam. Então é muito belo, é muito lindo compreender que há uma possibilidade de reestruturação. E os voluntários, aqueles que cooperam de algum modo, que trazem dentro de si essa chama das verdades espirituais, não importa a sua natureza,
Mas a verdade do amor, do companheirismo, da compaixão, isso tudo demonstra o cultivo e a preocupação. Porque é curioso como, na atualidade, nós todos nos preocupamos com o exterior, com o consultório do filho que é médico, com o do advogado, e nos esquecemos de formá-los espiritualmente. Não, meu filho é muito jovem para pensar nisso, não é? Mas de repente a doença vem, a droga nos pega no meio do caminho e a morte vem ceifar. E que espiritualidade deixamos para os nossos familiares e aqueles a quem amamos? Então, na doutrina espírita, nós entendemos que o cultivo da espiritualidade, o sagrado em nós, como algo verdadeiro, é um instrumento muito mais do que poderoso para nos aproximar de Deus e para nos conduzirmos corretamente na sociedade. Eu queria agora abrir um espacinho aqui para agradecer nosso pessoal das cartinhas que tem nos mandado. Olha, essa aqui diz assim: adoro assistir a programação do AE na TV. Chego antes no trabalho para poder assistir através do meu celular. Um grande beijo. Regina Esteves de Lima, Grupo Amor Eterno em São Bernardo do Campo, São Paulo. As reuniões são às quintas-feiras, às 20 horas. Obrigada, Regina. Obrigada a todos vocês que têm mandado as cartinhas. É muito bom receber a animação de vocês aqui. Obrigada. Bem, falando um pouquinho agora a respeito da questão da dependência química. Padre José Roberto, qual a sua visão em relação à espiritualidade e à dependência química? A espiritualidade pode ajudar muito a um dependente, mesmo porque ela passa também pela psique, né? Se você não tem princípios, se você não tem estímulo, se você não tem modelos e referência, você não pode mudar de vida. Então a espiritualidade, ela aparece como uma proposta para o dependente, né? É claro que não dá para você começar a partir de algumas negativas que às vezes pode aparecer, ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, você tem que apresentar àquele que é dependente, que quer sair deste mundo das drogas ou de qualquer tipo de vício, a possibilidade de ser feliz trilhando um caminho que possa ajudá-lo a autoconhecer-se. Então, a espiritualidade, ela ajuda e muito ao dependente nessa possibilidade de dar um passo além. E é isso que eu acredito, eu tenho certeza que muitos que já passaram pelo amor exigente já passaram por essa experiência, né? Ainda que o amor exigente não tenha nenhuma profissão religiosa, na verdade o que vocês fazem é justamente a proposta evangélica, é a proposta que está presente nas Sagradas Escrituras, né? Então, ajudem muito, e eu tenho certeza, né, daquilo e acredito naquilo que São Paulo fala, da fé, da esperança e da caridade. Fé e esperança são importantes para a vida da gente, mas o amor vai permanecer para sempre. Então, tudo que você faz com a vontade de crescer, a vontade de ter uma sese em relação a você próprio, em relação a outras pessoas, se você pega por esse viés da espiritualidade, você consegue muito resultados positivos. E o senhor, pastor, o senhor acha possível um dependente entrar em recuperação sem a espiritualidade? Nós estamos terminando, gostaria da sua opinião rapidamente. Por uma questão de fé, nós falamos daquilo que nós acreditamos. Eu entendo que não. Pode até ser que existam provas científicas de que sim. A minha experiência demonstrou que não. Eu tive uma experiência nesse sentido, usei drogas durante um período e foi fundamental, foi essencial à espiritualidade e às escrituras, os textos sagrados, para que me formassem interiormente, para que me dessem princípios, para que eu pudesse andar sobre aquele caminho. Aliás, Jesus é o caminho, né? Então, andar por esse caminho mediante esse conhecimento da palavra e um conhecimento que ele é espiritual, não é, embora atue sim na nossa intelectualidade, mas existe uma relação direta também no nosso espírito que produz vida. Então, no meu entender, há sim a necessidade de cultivarmos essa espiritualidade. Bem, eu agradeço imensamente a presença de vocês todos hoje. Vamos continuar na semana que vem
com esse mesmo tema, continuar o mês todo falando de amor, de espiritualidade com os nossos líderes religiosos. Até lá. Obrigada, Romina. Obrigada, Padre José Roberto. Que pena que o senhor não vai estar nas próximas gravações, mas o senhor vai ficar nos devendo isso, hein, Padre? Com certeza, com certeza. Obrigada, Pastor Eduardo. Obrigada, Emanuel. A gente vai voltar na próxima semana. Quero muito agradecer a vocês de fazer com que nesse Natal, nesse mês do Natal, a gente possa trabalhar um pouco a espiritualidade com gente que sabe realmente falar disso. Muito obrigada e, para você que está em casa, continue conosco. Contem com a gente, nós contamos com você também.